Olá pessoal, eu sou o Fausto Villanova e hoje eu vim aqui com um curso de introdução a banco de dados. Gente, esse curso é um curso de introdução, é um curso inicial, ele vai vir com um pouquinho sobre banco de dados, sobre conceitos, histórias, a gente vai ver alguns processos práticos e ele é focado para quem quer começar a trabalhar com banco de dados, tá? Claro, de um usuário mais experiente a assistir, ele vai relembrar o que ele já aprendeu há alguns anos na faculdade ou até mesmo durante o período de prática de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de banco de dados, gente, a gente tem alguma coisa muito interessante. Ele está ligado fortemente com a área de desenvolvimento. Porque quando a gente desenvolve um sistema, a gente precisa ter um local onde a gente vai guardar as informações. E esse local é o banco de dados. Tá? E o que o pessoal pensa é que, banco de dados deve ser alguma coisa recente. Não, ele não é. Gente, o banco de dados ele já começou na década de 60. Tá? Na década de 60, o Edgar Franklin, tá? O que ele fez? Ele fez todo um estudo, uma análise e propôs um modelo lógico para armazenar informações. Ou seja, ele pegou o que estava tudo armazenado em papel, que era difícil de fazer uma pesquisa, uma consulta, que exigia muita mão de obra, e conseguiu transformar isso em um modelo lógico, onde ele pudesse armazenar as informações no computador. Tá? Claro, naquela época, armazenar informações, guardar dados, era um processo caro. Tá? Então, ele criou uma forma e um modelo tão bem estruturado que é usado até hoje. A partir daí, foi vindo evoluções. Em 1970, o Dr. Peter, né, propôs um modelo de entidade de relacionamento, tá? Que permitia fazer ligações e relacionamento entre vários tipos de informações ali dentro. Tá? E aí daí para diante, esses conceitos são utilizados até hoje. Então, assim, ó, a gente tem mais de 50 anos de estudo e que até hoje ainda são usados conceitos que foram definidos lá na década de 60, de tão bem elaborados que eles foram. Tá? Então, gente, o que que acontece? Primeira coisa que a gente precisa saber, como é que a gente grava essas informações? E essas informações, elas são gravadas por tipo. Cada informação que eu vou armazenar dentro do meu banco, ela possui um tipo. Ela pode ser um tipo inteiro, que é um int ou integer, tá? Ela tem um tipo decimal, que são valores quebrados. Eu tenho o tipo caracteres ou informações, strings, né? Que são letras, números, símbolos, tá? Que é o varchar, o char e o long text, para quando eu tenho uma informação em um texto muito grande. Tá? O tipo date, que é armazenado para armazenar datas. Tá? Eu tenho o tipo boolean, né, que é o tipo verdadeiro ou falso. Gente, esse aqui são alguns tipos, não coloquei todos aqui, né, até mesmo porque exigiria um tempo muito maior até para a gente fazer um estudo deles, porque para cada tipo de informação ocupa uma quantidade de espaço diferente no nosso computador. E aí a gente tem que analisar. Tá? Porque não adianta, por exemplo, eu escolher um tipo inteiro se eu quero armazenar números quebrados. Não vai funcionar. Não adianta eu escolher um tipo char se eu quero armazenar um texto que tenha 4, 5, 10 páginas. Tá? Então eu tenho que escolher o tipo de acordo com a informação que eu quero. Tá? Por conceito básico, o que vocês têm que entender é: int são números inteiros, decimais são números quebrados, varchar, jar são para campos tipo nome, endereço, complemento, tá? E o long text poderia ser um campo tipo observação, tá? O date para campo data e o boolean para verdadeiros e falsos. Tá? Então, basicamente, né, o básico do básico seria isso aqui. Tá? Então, tirando a nossa questão de tipo, tá? O que que acontece aqui? Como é que foram feitas essas conversões? Como é que ele armazena essas informações do papel para o computador, ou para a forma digital, vamos falar dessa forma. Então é o seguinte, olha só, algumas empresas, a gente chega, vamos colocar isso há 20, 30 anos, ainda tem algumas que ainda utilizam. Nós temos um registro, uma ficha em papel.
Essas fichas possuem campos, nome, CPF, data de nascimento, endereço, número, CEP, bairro, cidade, RG, título eleitoral. Tá? Eu tenho as informações que eu quero que sejam preenchidas nessas fichas, dependentes e assim por diante. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma ficha em papel que é preenchida. Tá? E isso era assim antigamente. Ainda, como eu falei, ainda existem algumas empresas que ainda fornecem um registro, uma ficha em papel para a gente preencher. Posteriormente, depois vai ser digitalizado ou através de um funcionário, mas na hora, no momento, né, isso, ali a hora que eu cheguei, eles exigem que eu preencha. Eu mesmo tive em um local agora recentemente e eles me entregaram uma ficha em papel para preencher com uma caneta. Então, existe ainda, gente, tá? Claro que depois eu sei que essa ficha foi digitalizada, tá? E como é que eles, na década de 60, eles pensaram em pegar essas informações e passar para o computador? Como é que eles fizeram isso? Qual foi o modelo que eles criaram? Gente, eles criaram um modelo muito simples. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram cada campo que eu tenho dentro da minha ficha e transformaram ele em uma coluna, tá? Gerando uma tabela. Legal? Então, o que que acontece? As minhas colunas são os campos. Aí eu vou ter a coluna nome, eu vou ter a coluna CPF e eu vou ter a coluna data de nascimento, nesse exemplo aqui. Tá? Pensando dessa forma, eles pensaram assim, agora a gente pode criar um programa que ele vai ler essa tabela, tá? E ele vai identificar que a primeira coluna é o nome, e que a segunda vai ser CPF, e que a terceira vai ser data de nascimento. E aí os programas poderiam armazenar informações, elas poderiam processar informações, tá? E elas poderiam exibir essas informações na tela, sempre pensando que ele vai seguir sempre essa sequência, nunca vai ser fora dessa ordem. Então eles colocaram que cada campo da minha ficha seria uma coluna na tabela. E cada ficha que eu tenho no meu arquivo seria o correspondente a uma linha na minha tabela. E dessa forma eu poderia pegar vários registros e armazenar em um único documento. Tá? Então foi esse o modelo que eles criaram, uma tabela. Tá? E através de uma tabela eu poderia armazenar todas as informações de uma empresa. Tá? Então isso foi o que aconteceu. Bom, pensando nisso, e a gente pensando em banco de dados, a gente fala linha, coluna, tá? É um pouco popular demais. Então, eles acabaram criando alguns termos técnicos que podem ser utilizados, né? E qualquer literatura que vocês vão ler sobre banco de dados vão falar sobre isso e não sobre coluna, não sobre linha. Eles vão falar da seguinte forma, que cada coluna é um atributo, tá? Que cada linha ou registro na minha tabela é uma tupla, tá? E que a minha tabela em si, ela é uma entidade. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma entidade clientes, é uma tabela de clientes. Eu tenho 10 tuplas, são 10 registros, 10 linhas, tá? E ela tem 5 atributos, ou seja, ela tem 5 colunas. Gente, são termos que são usados para a questão de banco de dados, então vocês têm que saberem essa identificação. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre atributos. Atributos são as colunas e elas têm os tipos. Elas podem ter algumas opções, por exemplo, elas podem ser apenas valores positivos, elas podem ter valores fixos, tipo sexo, que é MF, masculino e feminino, que não aceita gravar outro tipo de informação a não ser essas duas. Tá? E ainda existem alguns atributos que são especiais. Legal? Então, por exemplo, um atributo especial que a gente tem é a chave primária, ou primary key, tá? Ou PK. Tá? E aí, existe uma regra para ela ser uma PK. Por exemplo, ela não pode ser nula, ou seja, ela não pode ser em branco, né? Vazia, ou nula nessa questão, e ela não se repete. Tá? E ela tem uma função específica. O fato dela não ser nula, né, e ela não se repetir, ela tem uma função de identificar uma ocorrência na tabela. Tá? E o que, que pode ser, tipo, vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, a gente tem ID,
que são identificadores, tá? Então a gente pode ter uma coluna especial com uma numeração, com um código, tá? Que não vai se repetir. A gente pode ter, por exemplo, o CPF, tá? É um documento que não se repete, então ele pode ser utilizado como ID. E, por exemplo, a função do documento CPF é exatamente a função de uma chave primária: identificar uma pessoa, identificar uma ocorrência dentro da tabela. Tá? Então a gente tem a chave primária. A gente pode fazer campos pré-definidos, a gente pode fazer sequencial, a gente pode fazer letras, a gente pode fazer números, tá? Então, existe uma variação muito grande sobre como é que a gente pode montar uma chave primária, tá? Além da chave primária, a gente também possui a chave estrangeira, ou Foreign Key, ou FK, tá? Gente, a função dela é fazer uma referência entre uma tabela e outra, tá? Um vínculo, uma ligação entre uma tabela e outra. Aqui eu tenho exatamente um exemplo, ó, e isso aqui começou a vir a partir de 1970, tá? Na década de 70, digamos assim. Não vamos falar o ano exato, porque não é necessariamente 70, tá? Mas é na década. Então, o que que aconteceu? Olha só, aqui eu tenho duas tabelas. Ó. Eu tenho uma tabela de clientes onde eu tenho os seguintes atributos: ID, nome e CPF. Aí eu tenho lá, ID 1 pertence ao Fausto com CPF tal. Eu tenho o ID 2, pertence ao Flávio com CPF tal. E o atributo ID é a minha chave primária, é o meu PK. Tá? Aí você fala assim, ah, mas eu podia usar o CPF. Sim, sem problema nenhum, podia ser o CPF. Tá? Ah, eu podia usar um nome? Não. Não, o nome não é ideal. Aí você fala para mim assim, ah, mas o nome não é único? Não, gente, olha, o nome pode se repetir. Tá? E eu mesmo, vou dar um exemplo prático para vocês, eu já tive problema com outro Fausto Nova Reis. Tá? Então, o nome não pode ser meio usado como referência, como chave primária. A chave primária tem que ser realmente algo que não vai se repetir. Ou eu poderia usar o CPF, sem problema. Aqui eu criei um atributo chamado ID, que é um número sequencial que nunca vai ser repetido. Tá? Então, aqui eu escolhi. Bom, na outra tabela, a tabela telefones. Aí eu tenho o ID, eu tenho o ID cliente e eu tenho o telefone. Legal? Então, o ID é minha PK, que é a minha chave primária, que também vai ser um sequencial, que não vai se repetir. Vocês podem ver que a minha sequência está ali, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho meu ID cliente. Reparem que o ID cliente está repetido. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Tá? E aí eu tenho os seguintes telefones. Bom, gente, pensando dessa forma, o que que aconteceu? Eu criei uma tabela para armazenar as pessoas, os meus clientes, e eu criei uma tabela para armazenar os telefones. Tá? E aí eu fiz a ligação entre elas usando a chave estrangeira, a FK. Então percebam o seguinte, olha só, eu tenho o cliente 1, no ID 1, 2 e 5. Tá? O que que isso quer dizer? O ID 1, se vocês olharem na tabela clientes, vocês vão perceber que ele pertence para o Fausto. Então, isso quer dizer que o Fausto tem 3 telefones. Tá? Aí vocês vão olhar para mim e falar assim, ah, eu não podia ter criado o campo telefone na tabela clientes? Bom, poderia. Aqui acontece algumas situações bem interessantes, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou criar o campo telefone. Eu crio o campo, eu vou poder armazenar só um telefone. E os outros telefones do Fausto? Como é que eu vou armazenar? Tá? Então, não é uma ideia interessante. Mas eu poderia criar o campo telefone 1, telefone 2 e telefone 3 na tabela cliente? Sim, poderia. E se o falso tiver um quarto e um quinto telefone, como é que fica? Né? Então, se eu fizer isso, eu estou limitando que o número de telefones que meu cliente vai ter é apenas 3. E ainda tem uma outra situação. Se eu colocar 3 campos telefone e meu cliente tiver apenas um, eu vou ter atributos que vão estar ocupando espaço em disco desnecessário, em branco. Tá? Mas vão estar lá ocupando espaço. Então, dessa forma, eu consigo deixar em aberto o número de telefones,
tá? E eu não gravo espaço desnecessário no meu banco de dados. Então eu tenho uma performance um pouco melhor com relação a isso, tá? Inclusive até mesmo para consultar se torna muito mais prático, tá? Quando a gente começar a parte prática ali, vocês vão perceber isso. Gente, e isso aqui é uma entidade de relacionamento, tá? Que começou já a partir da década de 70, e aí essas entidades elas podem gerar algumas situações, tá? Por exemplo, essas relações que a gente pode fazer entre tabelas, ela tem algumas numerações, cálculos que a gente pode fazer, tá? Ah, Pensando na parte mais simples, é o que a gente chama de teoria de conjunto que a gente aprende na escola, tá? Digamos assim, dessa forma. E aí aqui a gente pode ter algumas relações, por exemplo, a pergunta que normalmente a gente tem que fazer quando a gente vai montar uma relação entre uma tabela e outra é a seguinte: eu tenho a tabela clientes. Quantos telefones um cliente pode ter? Tá? Então, essa pergunta, quando a gente faz, a gente pode ter algumas respostas. As respostas de relações podem ser um para um, tá? Quer dizer, um registro da tabela vai corresponder a um registro na outra. A gente pode ter um para N, que quer dizer um para muitos, tá? Então, que é esse caso aqui. Eu tenho um cliente, tá? Que pode ter N telefones, tá? E a gente pode ter um relacionamento também chamado N para N, tá? Tipo, eu tenho um professor, ele pode dar aula em quantas disciplinas? E eu tenho uma disciplina, pode ter quantos professores? Então, existem essas perguntas, né? E a gente pode fazer essa relação, tá? E isso é importante que vocês saibam como fazer, tá? Aqui a nossa relação de exemplo é 1 para n, tá? Bom, gente, o que mais? Alguns comandos são divididos por categorias, tá? Então a gente pode ter as seguintes categorias. A gente tem a DDL, que é a Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Legal? Então, por exemplo, a sequência dessa categoria de comandos é, por exemplo, para criar um banco de dados, para criar uma tabela, para alterar uma tabela, para criar uma chave estrangeira, para adicionar novos atributos, para remover atributos. Então, tudo que a gente for trabalhar com a questão estrutural do nosso banco de dados é uma DDL. Tá? A gente tem a DML, que é a Data Manipulation Language, tá? Ou linguagem de manipulação de dados. Gente, os comandos dessa categoria, elas são comandos que influenciam na manipulação de dados da tabela. Legal? Então, por exemplo, eu tenho um insert para inserir, eu tenho um update para atualizar um registro, né, de uma tabela, eu tenho delete, tá, que eu posso apagar o registro de uma tabela, ou eu tenho o select para fazer pesquisa na tabela. Tá? Então a gente pode utilizar uns comandos de DML para fazer isso aí. Tá? E a gente tem os DCL, que é a Data Control Language, ou linguagem de controle de dados, que são linguagens que permitem o seguinte: um banco de dados ele tem uma questão de segurança bem forte. Então, normalmente vai ter usuário, senha, permissões, o que ele pode, por exemplo, se ele pode fazer uma tabela, se ele pode alterar uma tabela, se ele pode excluir uma tabela, se ele pode inserir dados, ou ele pode pesquisar, ou ele pode deletar dados. Então, a Data Control Language, a DCL, ela permite criar esses parâmetros de permissões de acesso que eu tenho na minha tabela. Tá? Gente, aí as pessoas ficam pensando assim: então banco de dados é tudo igual, né? Não, existem bancos de dados que são diferentes, tá? Deixa eu fazer aqui, por exemplo, o que que a gente tem hoje de mais usado, assim, que é mais utilizado hoje no mercado? Então, a gente tem o DB2 da IBM, a gente tem o SQL Server, a gente tem a Microsoft, a gente tem o MariaDB, o Postgre, o Oracle ou o MySQL. Gente, alguns são gratuitos, tipo Postgre, MariaDB e o MySQL.
tá? E alguns são pagos. Existem versões gratuitas também que podem ser utilizadas, tá? Mas uma coisa que eu quero salientar para vocês é que, se vocês notarem bem, tá? Pelo menos 3 deles possuem a sigla SQL no nome, tá? Por quê? Porque todos eles utilizam uma linguagem de comunicação global de banco de dados definida como SQL, tá? São todos iguais, quer dizer que, se eu aprender a usar uma SQL, eu vou conseguir usar um SQL Server, eu vou conseguir usar um MariaDB. De forma básica, sim. O conceito estrutural do SQL básico é praticamente igual para todos eles, tá? Agora, existem diferenças entre SQL e existem diferença entre eles. Alguns processam mais rápido informações, tá? Outros conseguem armazenar muito mais informações. Tipo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um sistema, digamos, para uma loja com 8 filiais. O Postgre, né, vai suprir isso de forma aceitável. Ele é um banco de dados rápido, robusto, eficiente, armazena bastante informações. Agora, se eu fosse usar de repente uma MariaDB ou uma SQL, talvez não suportasse tantas informações assim. Eu preciso fazer um sistema semelhante ao Banco do Brasil, né, ou algum banco, né, que tenha milhares de clientes e tem manipulação de dados a todo instante. Talvez o Postgre não fosse suficiente, talvez eu tivesse que ter alguma coisa mais robusta, tipo um Oracle, tipo um SQL Server, tá? Que aí já são... Eles permitem armazenar muito mais informações e processar muito mais informações ao mesmo tempo, tá? Então, existem uma diferença entre eles, existem, tá? Mas o conceito básico do SQL funciona igual para todos. É isso que vocês precisam saber. Então, agora que a gente já viu a questão da nossa teoria, da parte introdutória que vocês precisam saber para começar a mexer, pelo menos, tá? A gente vai parar um pouco essa conversa e vamos passar para a parte prática, que é mais interessante, tá? Então, vamos botar a mão na massa. Gente, o que é preciso para a gente trabalhar com um banco de dados? A gente precisa escolher um banco de dados para a gente começar a trabalhar, tá? Como é uma aula introdutória, eu vou escolher o MySQL, tá? Ahn, Outro detalhe, eu preciso baixar esse banco de dados. Então, se vocês entrarem no navegador de vocês, vocês podem procurar pelo MySQL, tá? Ou vocês podem baixar o Workbench também, tá? Que aí o Workbench, ele é um sistema que vai permitir eu instalar o MySQL, e além de instalar o MySQL, ele já vem um software que permite uma interface gráfica para me gerenciar ele, tá? Uma outra alternativa que a gente tem, no meu caso, que é o que eu vou ocupar aqui, é o AMP Server, tá? Que aí ele instala um servidor Apache com PHP e mais uma MySQL junto. É que, como eu já desenvolvo em PHP também, eu já procuro fazer isso. Até isso pode ser um conteúdo para um próximo curso, tá? PHP, legal? Então, assim, ó, eu vou usar o AMP, tá? Vocês podem baixar o AMP aí acessando o primeiro link aqui do Google, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu já tenho instalado aqui, eu não vou passar por esse processo, tá? Eu tenho aqui o AMP Server, então eu vou disparar o meu servidor, ele vai perguntar se eu quero, né, continuar, eu vou responder sim, e ele vai carregar esse servidor Apache para mim, e ele já vai carregar inclusive o MySQL. Bom, gente, o que que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o que normalmente um bom DBA, um bom administrador de banco de dados faz, que é usar um terminal, tá? Ou a gente pode utilizar, por exemplo, uma interface gráfica, tá? Chamado phpMyAdmin, que aí depois, aqui, ó, antes de continuar, ó, eu já tenho aqui, ó, o AMP aberto aqui, tá?
e ele está falando que está tudo ok, que ele fica verdinho, quer dizer que está tudo ok. Tá? Então, eu posso acessar através do localhost, tá? phpMyAdmin, e aí ele carrega para mim essa interface gráfica. Tá? Ele pede um usuário e uma senha, como é uma instalação local padrão, normalmente a senha é root, o usuário é root com a senha em branco. Tá? Eu só clico em entrar aqui, ó, e aí eu já posso executar todos os comandos que eu quiser no meu banco de dados. Tá? Então, mas eu não vou usar o phpMyAdmin, tá? Mas eu poderia assim, ó, clicar aqui, escrever o meu comando nessa caixa de texto, tá? E depois clicar em continuar. Tá? Mas não vou usar, tá? Gente, eu utilizo um software, tá? Que se chama SQL tá? Então, eu abro o software, ele tem uma conexão MySQL, ele fala lá ó, qual é o endereço que eu vou usar para acessar essa informação, o nome de usuário, senha e qual é a porta de comunicação. Tá? Então, isso aqui já é meio uma configuração padrão. Eu poderia ter banco de dados em algum servidor, e aí eu poderia configurar que de acordo com os dados que o servidor me fornece, eu consigo acessar o meu banco de dados de, que está armazenado em um servidor através desse software. Tá? Bom, eu já tenho a configuração aqui, prontinha. Tá? Aí eu clico em conectar, e ele conecta ao banco de dados, e aí eu posso trabalhar. Do lado esquerdo aqui eu tenho os bancos de dados que eu estou trabalhando, e aqui eu tenho as query, que são os SQLs que eu vou utilizar. Perfeito? Tá. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte para vocês poderem enxergar. Então, gente, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um banco de dados. Tá? Então, vamos começar lá com as DDL, que é as linguagens de definição de dados. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, comando para criar um banco de dados. Create database e o nome do banco que eu quero criar. Normalmente, assim, a gente pode colocar o nome do banco, o nome da empresa que a gente está trabalhando, né, o nome do projeto que a gente está trabalhando. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Philips. Tá? Então, eu estou criando um banco de dados chamado Philips. E a gente encerra a execução do comando com ponto e vírgula. Tá? Aí eu cliquei aqui, ó, digitei o comando que eu queria, tá? E aí eu tenho um botãozinho para executar ele aqui, ó. Tá? Então eu clico no botão, ele processa e fala, ó, uma linha afetada. Tá? Se eu atualizar a minha lista aqui do lado, ó, com a tecla F5, ó, eu vejo que surgiu um banco chamado Philips. Pronto, então eu criei o meu banco de dados. Eu criei um container onde eu vou colocar todas as tabelas que eu quero criar. Tá? Bom, tudo bem. Criei o meu banco de dados. E agora? Gente, olha só, deixa eu clicar aqui. Tá? Ele identifica aqui no lado qual o banco de dados que eu estou utilizando. Tá? Então, agora eu quero começar a utilizar um banco de dados. Tá? Então, quando eu quero usar um banco de dados, eu uso o comando use e o banco de dados, Philips. Tá? E clico em executar. Reparem que, inclusive, na minha lista, o Philips ficou em negrito. Ó. Eu vou clicar na agenda aqui de novo, ó, e vou executar de novo. Ó. E o Philips vai ficar em negrito, ó, identificando que agora todos os comandos que eu utilizar vão ser usados aqui. Tá? Vão afetar este banco. Tá? Gente, eu poderia só clicar ali,
Tá? Como eu estou usando uma interface gráfica para manipular os dados, eu poderia só clicar ali e resolver o problema. Tá? Só que assim, ó, eu estou colocando desde do básico, fazendo tudo por linha de comando, tá? Porque se vocês caírem em um terminal, vocês têm que colocar o uso do terminal para vocês. Mesma coisa, aqui eu estou enxergando aqui no canto todos os bancos, né? Eu estou enxergando aqui todos os bancos que eu tenho, mas eu poderia fazer assim, ó, show databases, tá? E aí aqui embaixo, ó, eu vejo o resultado, tá? Ó, show database, ó, quando eu clico em executar, ele lista para mim todos os bancos de dados que eu tenho. Tá? E aí eu posso escolher algum outro para utilizar. Tá? Bom, tudo bem. Meu banco de dados é um container onde vai armazenar todas as tabelas que eu vou utilizar. E como é que eu crio uma tabela? Bom, create table e o nome da tabela. Vamos chamar ela de clientes. Tá? Eu vou abrir aqui um parêntese, vou fechar o parêntese aqui e vou criar toda a minha tabela aqui dentro. Tá? Bom, agora eu vou começar a criar as colunas, os atributos. Então eu tenho uma entidade chamada clientes e agora eu vou criar os atributos. Gente, para criar um atributo funciona da seguinte forma. Primeiro o nome do atributo, depois o tipo. Depois do tipo, eu posso já encerrar por aqui. Legal? Mas eu posso colocar alguns parâmetros, algumas opções, de acordo com o tipo de informação que eu estou criando. Então, por exemplo, eu criei um tipo int, que é um tipo inteiro, e eu vou falar o seguinte: auto incremente. Tá? É preenchimento automático, é um sequencial. O primeiro que eu inseri vai ser 1, o próximo 2, o próximo 3, o próximo 4 e assim por diante. E já vou falar para ele também que é uma primary key. Tá? Vírgula. Então, eu tenho o nome, o tipo e as opções. Tá? E agora? Bom, agora eu quero criar o próximo campo. Então, eu vou criar um campo chamado nome. Nome é caractere, é string, então eu vou usar varchar e vou falar que eu preciso de 50 espaços. Tá? Então, eu tenho o campo, o tipo e as opções. E eu vou falar o seguinte: o campo tem que ser not null. Ele não pode ser nulo. Tá? Então, voltando à regra, você tem que pensar sempre nessa regra. Nome do campo, o tipo e opções. Tá? Encerrou aqui, aí eu vou passar para o próximo campo. CPF. Tá? Vou colocar aqui, varchar de 11. Pronto. Olha só, eu não tenho opção aqui. O CPF não é um campo obrigatório. Eu posso informar ou não, é uma opção minha. Tá? Então, aqui eu deixei em branco. Vou colocar aqui também o campo sexo. Tá? Vou usar aqui um varchar de 1. Tá? Varchar de 1. Vou usar também um campo idade. Int. Tá? Também. Não são campos obrigatórios, então eu só usei o nome e o tipo. Gente, isto aqui é suficiente. Vamos criar mais um campo aqui. Telefone. Varchar de 11. Tá? Então, reparem que eu segui sempre a mesma regra. Eu vou colocar uns espaços aqui para vocês poderem visualizar melhor. Tá? Qual é a regra que eu usei? A regra que eu usei foi a seguinte: nome do campo, o tipo e opções. Nome do campo,
ok? ID, nome, CPF, sexo, idade, telefone. O tipo, int, varchar, né? Tá? O número dentro define o comprimento, o que eu posso armazenar, o tamanho, tá? E aí as opções. Como é um campo numérico, autoincremento, eu já falei que é uma primary key, e é um campo obrigatório, not null. Tá? Então, esse é o conceito básico. Com esse comando, a gente cria uma tabela, e onde é que ele vai criar a tabela? Dentro do Philips, porque a gente usou um use lá. Tá? Então, vou executar. Tá? Aí, não pode estar selecionado, desculpa. Vou executar de novo. Pronto. Tá? Já criou a tabela. Gente, olha só. Será que criou a mesma? Tem um comando para isso. Tá? O que eu posso fazer? Ó? Vou apagar aqui. Eu posso usar um show tables. Tá? E executar. E ele fala, ó, existe uma tabela chamada clientes. Perfeito? Tá? Como eu estou usando uma interface gráfica, eu posso clicar aqui no ladinho do mais, e aí eu vou ter tables, e aí eu vou ter clientes, e aí eu vou ter as colunas. Tá? Então, eu consigo visualizar por aqui também. Tá. Gente, essa tabela está vazia, eu acabei de criar. Tá? Então, vou sair dos DDL e vou para o DML. Então, qual é um comando para inserir registros? Eu quero colocar linhas na minha tabela. Tá? Então, eu posso usar o comando insert. Insert into e o nome da tabela. Clientes. Tá? Aí, eu vou abrir, vou passar para a linha de baixo, isso é uma coisa boa que tem. Tá? Olha só. O ID eu não preciso colocar, porque eu já falei que ele é autoincremento, ele se numera sozinho, então vai ser automático de acordo com a minha função. Então, por exemplo, nome, tá? É CPF, tá? É sexo, tá? E idade e telefone, tá? Então eu falei, ó, esses aqui são os atributos que eu vou inserir no meu registro, tá? Importante, eu tenho que usar todos? Não, eu uso o que eu quero inserir, tá? Por exemplo, se eu não digitei o sexo, idade, telefone, eu não precisaria colocar. Tá? Eu só coloco os atributos que eu vou preencher. Mas eu tenho que pensar, se eu tentar inserir um registro com um campo obrigatório vazio, ele não vai permitir. O nome é campo obrigatório. Aí eu defini assim, valuer, tá? Values. Abro parêntese, e aí aqui dentro, gente, eu começo a colocar as informações que eu quero. Por exemplo, Fausto Villanova é o nome, vírgula, abro aspas de novo, qual é o CPF? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é só número, é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, e fecho aspas, tá? Eu falei que o meu CPF, quando eu usei o create, que ele era do tipo farchar, então por isso que eu coloquei ele entre aspas, tá? Aí eu falei que era o sexo masculino, tá? Eu falei a idade, 49, e eu falei que tinha, a idade não precisa ser, ó, 49, tá? Eu não coloquei entre aspas porque a idade, ó, se você olhar a idade, ele é do tipo int, então eu não preciso colocar entre aspas, tá? Tipo char, varchar, long text, esses tipos que são relacionados a texto, eles têm que ser sempre entre aspas. E o telefone, tá? 51-991-929394. E fecha aspas, tá? Então, esse aqui é o comando para inserir dados na tabela. Tá? Gente,
tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Vamos executar. Ó, executo, ele fala uma linha afetada, tá? Pronto, já inseri uma linha. Ó, eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl X, tá? Que eu vou reaproveitar de novo esse comando aqui, para a gente não perder tempo. Mas eu quero mostrar para vocês assim, ó, será que ele gravou? Vamos continuar nos DML, aí a gente tem o comando select. O select permite pesquisar informações dentro da minha tabela. Aí eu ponho os campos que eu quero visualizar, tá? Ah, mas eu quero todos. Bom, quando eu quero todos, eu só ponho um asterisco, tá? E aí eu ponho from e o nome da tabela que eu quero, clientes. Tá? Então, o que que eu falei? Eu falei, ó, é, selecionar todos os atributos da tabela clientes. Ó, opa, não pode estar selecionado. Aí, ele estou aqui embaixo, ó, tá? Bom, o que que eu posso fazer? Eu vou colar aqui de novo, ó, e vou reaproveitar até o mesmo comando aqui, ó, só vou trocar as informações, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui Joana Silva, tá? CPF, sexo feminino, idade 15, telefone 971, tá? Então aqui tá os dados da Joana. Aí eu clico em executar, insere mais um. Aí eu posso vir aqui, é, Flávio Santos, CPF, sexo masculino, vamos colocar aqui 25 anos, e telefone 966, tá? Executar. Vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar mais dois aqui. Vamos colocar aqui o Pedro Silva, tá? CPF, sexo masculino. O Pedro tem 25. Tá? Gente, aqui tem uma coisa interessante, tá? Olha só. Eu estou inserindo um por um, tá? Mas existem comandos que eu poderia inserir vários de uma vez só, tá? Então, só para deixar claro, isso é um curso introdutório, tá? Mas existem outros, existem comandos insert variações que permitem que eu insira mais, tá? Tudo bem. Então, a gente já viu como inserir informações e a gente já viu como pesquisar essas informações. Perfeito? Então, tá. Ah, mas eu não queria todas as informações, eu queria apenas o nome e o telefone. Ou melhor, nome e idade. Então, ó, no lugar do asterisco, eu ponho nome e idade. E executo. E aí ele vai listar só esses caras. Tá? Ou eu poderia fazer diferente. Gente, uma coisa que é interessante de se fazer quando a gente está desenvolvendo os comandos em SQL, SQL, tá? O que que é interessante? É interessante a gente quebrar a linha, que às vezes a gente tem comandos que se tornam bem extensos e às vezes ficam difíceis de ler. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu gostaria de nome, idade e telefone, tá? Da tabela clientes, tá? Aí, ó, eu posso fazer assim, e aí ele vai listar o nome, a idade e o telefone, tá? Outra coisa que eu poderia fazer, ah, eu preciso dessas informações,
mas eu preciso de qual o sexo seja masculino. Tá? Então eu ponho lá where, que quer dizer onde, né? Sexo seja igual a masculino. Tá? Repare que aqui ele listou os 4 que a gente inseriu. Tá? Agora, se eu executar, ele só listou o do sexo masculino. Por exemplo, se eu mudar o sexo para feminino, ele só vai trazer a Joana para nós. Né? Então, o select, gente, ele é um comando muito flexível. Eu tenho o select, eu tenho que eu posso consultar uma tabela, eu posso fazer relações entre tabelas, eu posso filtrar dados da tabela de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, deixa eu listar de novo aqui, ó, deixa eu tirar o where aqui, eu vou listar tudo de novo, olha só. Vamos supor o seguinte, que o cara chega para mim e fala assim, ó, eu quero... antes, vamos fazer uma coisa diferente. Eu quero mudar a idade do Pedro, tá? Eu quero mudar a idade do Pedro. Bom, a chave primária é o ID. Vamos ver lá. Ó, tá aqui o ID, ó. Nenhum se repete e o Pedro é o 4, tá? Então, o que que acontece? Olha só, eu quero mudar a idade do Pedro. Eu quero colocar 35, tá? Então, eu vou usar o update, tá? Vou colocar o nome da tabela, clientes, e vou falar o seguinte, set. Tá? Aí o set, ele define quais são os campos que vão ser alterados, quais são os atributos que vão ser alterados e qual vai ser o novo valor. Então, eu vou colocar lá, idade, tá? E a idade vai ser 35. Tá? Bom, gente, o update, ele é muito perigoso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está mexendo com ele, porque a gente está alterando informações da tabela. E aí é que tem uma coisa interessante. Quando eu uso um update, tá, eu tenho que obrigatoriamente utilizar o where, tá? Porque eu tenho que especificar qual é o registro que eu quero alterar. Se eu não usar o where, ele vai alterar todas as idades para 35. Imagina, tu tem uma tabela de 50 mil clientes, tá? E aí tu usa um update sem where para trocar um sobrenome, para corrigir um sobrenome, tu vai apagar todos os 50 mil nomes que tem na tua tabela. Então, é um comando perigoso, tá? Vocês têm que usar o where sempre, não esqueçam disso. Então, id igual a 4, né? Que eu quero mudar a idade do Pedro, que aqui está 25, ó. Tá? Então, eu escrevo o comando, update, o nome da tabela, set, e defino qual é o atributo e o valor dele. E falo, olha, troca do cara 4, do ID 4. Executa, opa, não pode estar selecionado, executa, uma linha afetada. Tá? Se eu usar o select de novo, tá? Eu vou ver agora que o Pedro aqui, ó, passou para 35. Tá? Antes, eu tinha falado para vocês aqui, ó, que eu tinha feito o where, tá? Eu tinha usado sexo igual a masculino, tá? E executo, e ele mostrou lá. Eu poderia fazer o seguinte, eu quero todos acima de 30 anos. Então eu ponho lá, idade maior que 30 anos. Se eu colocar idade menor que 30 anos, tá? E aqui ainda tem uma outra situação que a gente pode fazer. Olha só, eu posso usar mais de uma condição. Tá? Tipo, eu quero que seja menor de 30 anos,
e que seja do sexo feminino. Então, eu posso N, sexo igual a feminino. O que eu estou falando? Ele vai listar todos os clientes que são menor de 30 e do sexo feminino. Tá? Então, executo, só vem a Joana. Tá? Então, gente, são muitas variações. O select, eu me atrevo a dizer que em uma tabela eu posso montar mais de 50 selects diferentes, de acordo com o número de campos que eu tenho dentro de uma tabela. Tá? Então, isso a gente só adquire com prática, com experiência. Eu mostrei aqui o básico para vocês. Tá? Bom, eu já vi aqui como criar um banco de dados, como começar a usar ele, como inserir um registro, como atualizar um registro. A gente já viu como pesquisar os registros, tá? Então agora deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz para deletar um registro, tá? Então, gente, para mim deletar um registro, eu preciso saber o ID dele. Então eu vou colocar aqui, ó, um asterisco, né, para ver todos os campos e vou pegar a tabela de clientes e vou executar. E aí eu consigo visualizar todos eles aqui embaixo. Então, gente, olha só. Eu quero apagar o Flávio. Tá? Então, para mim apagar o Flávio, eu uso um delete, clientes, tá? É, desculpa, from clientes, tá? E aí eu uso um where. E aí eu quero apagar o Flávio. Quem é o Flávio? ID 3. Tá? Então, dessa forma, eu estou apagando a linha 3. Tá? Executo uma linha afetada. Tá? Vou usar o select de novo. Asterisco, né? Porque, clientes. Tá? E aí eu consigo ver que não tenho mais o ID 3. Eu deletei ele. Tá? Gente, o delete também ele tem um fator super perigoso, que se eu usar um delete sem o where, eu apago todos os registros da tabela. Imagina, mesmo exemplo de antes, eu tenho uma tabela com 50 mil clientes, aí eu chego lá e estou assim, delete from clients. Pronto, se foi os 50 mil. Ah, gente, eu, como eu falei para vocês, eu estou usando uma forma de introdução. Legal? Existem parâmetros de segurança que a gente pode usar, tá? Que permite criar pontos de restauração, tá? Que são transações, que a gente chama. Então, eu posso criar uma transação, executar vários comandos, e se no final desses comandos eu achar assim, ah, eu errei, não era isso que eu queria, eu posso usar um comando chamado rollback, tá? E aí ele cancela toda a transação que eu quero. Ou, não, agora eu terminei de executar todos os comandos, agora eu quero realmente finalizar essa execução dos comandos, gravar essas execuções e tornar essas alterações permanentes, aí eu uso um comando chamado commit. Tá? Então, existem, os bancos fornecem esses recursos. Claro que quando eu não utilizo transações, tá? O comando é executado de forma direta e aí não tem retorno. Então, por isso que é muito perigoso a gente usar update, delete, sem ter uma transação envolvida no meio. Como eu falei, é um curso de introdução, eu não vou ver transações aqui. Tá? Ah, eu pretendo gravar um curso completo de banco de dados. Tá? E aí vai ter vários recursos diferentes, como transações, triggers e views e outros recursos que são mais avançados. Tá? Então, nós vamos seguir aqui por aqui para a gente poder finalizar essa introdução ao banco de dados. Então, a gente já viu como criar, a gente já viu como usar, a gente já viu como criar uma tabela, a gente já viu como inserir dados, atualizar, pesquisar, deletar dados. E agora, o que eu posso fazer também é o seguinte, eu posso deletar
uma tabela. Então, eu posso drop table clientes, e aí eu deleto a tabela clientes. Tá? Pronto, tabela clientes deletada. Se eu atualizar a minha página aqui do lado, aqui, ó, com a F5, tá? Ele já vai dar o erro, porque eu estava com a tabela selecionada, né? Então, aqui, F5, ó, não tem mais tabela. Tanto que se eu usar um show tables, tá? Ele não vai mostrar nada. Tá? Então ele não mostrou nada aqui porque realmente não tem mais tabela. E se eu quiser, eu também posso remover todo o banco de dados. Drop database e o nome do banco de dados. E aí, quando eu executo, ele deleta o banco de dados. Tá? Claro, aqui também eu estou com o banco de dados selecionado ali, dei um F5, né? Ó, um F5 aqui e... Ó, opa, é o de cima. Estava o local, não estava selecionado aqui em cima. Tá? Então, ó, sumiu o Philips, né? Então, agora eu destruí meu banco de dados. Gente, eu não preciso deletar a tabela para excluir banco de dados, eu não preciso deletar o conteúdo da tabela para remover a tabela, tá? Simplesmente se eu executar o comando e eu tiver permissão, ele vai deletar toda a tabela. Ponto final. E aí, se eu não estiver usando transações, já foi. Todo o banco de dados inteiro foi perdido. Tá? Claro. Gente, o que eu tinha para introdução de banco de dados era isso. Tá? Existem formas mais avançadas de utilizar banco de dados? Existem. Mas isso aqui é o básico do básico. Isso aqui seria um pontapé inicial para vocês começarem a entender, tá, como é que funciona banco de dados. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não esqueçam de curtir. Tá? Não esqueçam de se inscrever no canal. Tá? E depois eu vejo vocês nos próximos cursos. Tá? Valeu, até mais, pessoal.